Lucas, capítulo 3. Amanhã, irmãos, temos o batismo, né? Todos estão convidados. 14 horas, né? É isso? 14 horas. E depois, terminando o batismo, nós vamos ir para casa, certo? Depois tem o culto no horário normal na igreja, tá certo? Então, muitas vezes a gente fez na sequência ali, dessa vez vai ser diferente, tá bom? Então a gente faz o batismo e depois, mais tarde, nos encontramos para o culto, tá bom? Quem tiver dificuldade, quiser participar do batismo e não tiver como ir, se comunica, irmãos. Tá bom? Para que todos possam estar presentes e se alegrar nessa grande obra, né, irmãos? Glória a Jesus. E nós vamos falar sobre batismo hoje, irmãos. Que o Espírito Santo venha nos ajudar. Capítulo 3. Vamos pular o verso 1, verso 2, irmãos. Sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Lucas 3, verso 2. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Verso 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão. Então, João, ele pregava um batismo de arrependimento para perdão de pecados, né? Tem outros textos também que, nos outros evangelhos, também falam, né? Um pouco de João Batista e dessa missão dele. Verso 4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Olha que profecia, né? Que profecia. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Então, dá a impressão aqui que João Batista era meio rude, né? O povo está vindo para ser batizado, ô raça de víboras. Mas o que a gente entende, né, irmãos? É que o que ele está dizendo é assim: olha, agora é a hora de vocês reconhecerem que vocês são venenosos, que vocês são como um animal peçonhento. Ele usou a figura da víbora, né? Não fiquem dizendo, batendo no peito, dizendo: eu sou filho de Abraão, eu sou raça pura, né? Então, ele está dizendo o quê para esse povo? Se arrependam. Se arrependam. Perceba que quando a gente fala de arrependimento, eu já disse isso outras vezes, quando a gente vai se batizar, muitas vezes, a gente quer lembrar do que a gente fez de errado. E não está errado. No dia do seu batismo, você lembrar daquilo que você fez de errado. Tem, com certeza, milhares de coisas para a gente se envergonhar no dia do batismo e dizer assim: Senhor, quero mudar, quero ser diferente. Sem dúvida. Mas é interessante esse texto, porque ele está querendo dizer que nós éramos como raça de víboras. Né? O homem natural, ele não tem nada a ver com a palavra do evangelho, ele não tem nada a ver com o nascido de Deus. O homem natural, ele é mau. O homem natural, ele vai continuamente pecar e continuamente praticar aquilo o qual ele foi programado a praticar. Né? A raça de víboras. É o que o texto diz. Né? Então não venham dizer que vocês são filhos de Abraão. Né? Então, vocês não venham aqui por causa de uma promessa de perdão de pecados, não. Tem que ser uma transformação, uma mudança de mente, uma mudança total, completa de pensamento. Né? E aí ele diz no verso 9: E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: O que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogavam também, dizendo: E nós o que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal e nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, o vosso trabalho, né? O trabalho de soldado. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações se porventura seria o Cristo. Então as pessoas começaram a ver aquela autoridade com que ele falava, aquelas profecias, aquelas palavras poderosas de João,
né? E ensinando eles a dividirem os bens, a não serem desonestos, malvados, né? Mostrando para eles uma mudança na atitude de cada um deles, né? Então eles pensaram, talvez esse seja o Cristo, ou seja, tinha neles uma expectativa, uma esperança de que viesse o Messias, não é? Naquele entendimento que eles tinham do judaísmo, era o que eles conheciam, não é? Verso 16, e respondendo João a todos, dizendo, respondeu João a todos dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Tá vendo, irmãos? Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o evangelho, boas novidades, anunciava boas novidades ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando, ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então o Senhor Jesus foi batizado, né? Eu quero ler um outro texto, mas antes de ler o texto, né, irmãos? Glória a Jesus. É interessante a gente se apegar nesse texto. Olha, eu batizo com água para arrependimento, mas o Cristo, aquele que vem, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui, João Batista, ele já está falando do batismo de Jesus. Ele já está mostrando que Jesus Cristo, sim, iria fazer um batismo diferente. Né? O batismo de Jesus. Então, irmãos, eu quero ler um outro texto que trata o mesmo. Vamos, Mateus capítulo 3 também. É que ele fala algo aqui que eu quero utilizar. Capítulo 3 de Mateus, verso 13. 3:13 de Mateus. Por quê, irmãos? Porque alguém pode perguntar assim: ué, se é um batismo de arrependimento, então Jesus tinha do que se arrepender? Por que ele precisou ir lá se batizar? Se era um batismo de arrependimento. Se Jesus não pecou, em tudo foi tentado sem pecado, por que ele foi lá se batizar? Não é? Verso 13. Então veio Jesus da Galiléia para ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Tá vendo, irmãos? Então, João, ele já entendia, não, o Senhor não precisa de batismo, quem precisa e é carente de um batismo sou eu. Né? E o que o Senhor Jesus responde? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então então o Senhor Jesus ele se submeteu ao que os homens se submetiam. Então o Senhor Jesus ele se esvaziou de todo o poder e se colocou ali como um homem. Por isso que a gente lê, né, que ele pelo pecado condenou o pecado na carne, né? Então ele estava na aparência do pecado. Então ele foi lá e eu vou ser batizado também e participou ali do batismo, né? Porque aquilo fazia parte da justiça, né? E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, como muitas vezes no Novo Testamento, né, nos evangelhos a gente vê, muitas coisas aparecem nas obras de Jesus como figura para ensinar as coisas do evangelho. Né? Então veja, o Espírito ele aparece, as pessoas veem a imagem como se fosse um pássaro, uma pomba, que desce e repousa sobre Jesus. Ou seja, ao ser batizado, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, irmãos, o batismo não é, irmãos, qualquer coisa. Não é um ritual, não é um costume apenas. É algo que o próprio Senhor Jesus instituiu. Vamos no capítulo 28. Os irmãos conhecem bem o texto, mas é importante, irmãos. Foi o Senhor Jesus que disse para fazermos o batismo.
verso 18, irmãos. Capítulo 28, verso 18. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Fazendo o que, irmãos? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar toda a Bíblia. É isso? Tudo o que, irmãos? Todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Consumação dos céus? Hum? Séculos. É a mesma coisa, né? Séculos e mundo, né? Então é uma figura que eles. É uma forma que eles utilizavam para falar do mundo, né? Séculos. Então foi uma ordem de Jesus, é um mandamento de Jesus. Todo cristão tem que ir e levar o evangelho. E quando você vai e leva o evangelho e alguém crê, você batiza essa pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensina o que, irmãos? A essa pessoa a guardar tudo que o Senhor Jesus mandou, ensinou. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então o que o Senhor Jesus mandou? Está no Novo Testamento, o que ele mandou. É isso que eu vou ensinar. Eu não vou ensinar ninguém a dar dízimo. Eu não vou ensinar ninguém a fazer nada da lei do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Mas eu vou ensinar a graça. Eu vou ensinar a palavra da cruz. Eu vou ensinar o perdão, a misericórdia, os 70 vezes 7, não é? Eu vou ensinar todo o mandamento de Cristo, né? As palavras do Novo Testamento, que o Senhor Jesus pregou e que os apóstolos, os discípulos de Jesus também pregaram, e que estão aqui de exemplo para nós, né, irmãos? Então vamos para Atos. Eu quero que os irmãos vejam como que o batismo é importante, irmãos. Capítulo 2. Aqui é um ponto interessante, né? Porque no capítulo 2 acontece o Pentecostes, né? É uma festa, essa festa é uma festa judaica. Não é por causa da festa que o Espírito Santo desceu, né, irmãos? O fato aconteceu na ocasião da festa, né? Capítulo 2. Vamos ler o verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, nas quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: O que isso quer dizer? E outros zombando diziam: Estão cheios de mosto. Provavelmente bebida forte, né? Então, qual foi a promessa de Jesus? Né? Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Né? Eles foram e ficaram. O que o Senhor Jesus mandou para eles? Ide por todo mundo, pregai o evangelho para todas as nações. Então, como que eu dou uma ordem para um povo sair para pregar para todas as nações, se eles eram homens galileus que só falavam a língua local? Então, eles foram revestidos do poder necessário para pregar o evangelho. Então, obviamente, que olhando e observando o evangelho e as nossas próprias vidas, a gente vê que o Espírito Santo operou com esse poder e com esses sinais, dando ali sinais para eles verem o poder do Espírito Santo sendo operado na vida da igreja.
Então aqui são sinais. Vamos para o verso 29. Que aqui, irmãos, os discípulos ficaram cheios do Espírito e começaram a ter a ousadia, confiança. Por quê? Porque agora não era mais a força do braço deles, da inteligência deles, não era mais a coragem deles, mas era o quê? Era o Espírito Santo dentro deles. Então, antes estavam com medo de morrer, e agora estavam cheios de ousadia. Né? Verso 29. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com um juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. E antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, e nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então ele tá pregando aqui algo que está escrito lá em Salmos. Não é? Então Davi, ele foi usado como profecia da parte de Deus para falar de Jesus, para falar do Evangelho, para anunciar a morte e ressurreição de Cristo, sem pecado. Né? Verso 32, né? 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, olha que pregação maravilhosa. Então, ele usa uma profecia, ou profecias lá do Velho Testamento, de Davi, não é? Pregando para judeus e para povos de diversas nações, que Jesus é Senhor e Cristo. E que aquilo que eles estavam vendo, aquele poder, era o Espírito Santo que foi prometido. Que João Batista disse: olha, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é? Verso 37. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Que o Senhor Jesus não disse isso? Ide por todo mundo pregar o Evangelho, não é? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E o que Pedro entendeu aqui? Batizando em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus e o Pai e o Espírito são um, não é? Para a remissão de pecados. E recebereis o dom do Espírito. E recebereis o dom do Espírito. Então os irmãos percebem que o batismo, ele tem uma ligação com o receber o Espírito Santo. O irmão Denis não pode afirmar que é só através do batismo que se recebe o Espírito Santo. Mas a palavra, o texto é bem claro. Né? Então é claro que o batismo não é salvífico, vamos dizer assim. Não é a pessoa ela recebeu o batismo, ela já vai ser salva, ela já tem o Espírito Santo. Primeiro ela tem que crer. Né? Você crendo primeiro, você recebe o Espírito Santo. É uma consequência você pedir o batismo. Não é? Mas é muito claro o texto que fala sobre o batismo e o receber do Espírito Santo. Né, irmãos? Está muito claro. Para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então amanhã nós vamos partir o pão, não vamos? Então, esses irmãos, na igreja recente, né, uma igreja ainda muito jovem, tinha acabado de nascer a igreja, manifestando a pregação do evangelho, 3.000 almas se batizaram, mais de 3.000, né? Ou quase 3.000, e eles ensinam a permanecer na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas
orações. Então, irmãos, dá alegria quando a gente lê esses textos e a gente vê que essa é a nossa vida. Não é verdade? Permanecer na palavra dos apóstolos, na palavra de Jesus. Não é? Nós permanecemos partindo o pão. Nós permanecemos em oração. Glória a Jesus. Porque a palavra e a promessa e os mandamentos de Jesus estão se cumprindo em nossas vidas. Então amanhã nós temos um batismo, que é mandamento de Jesus. Não é? E nós prosseguimos, irmãos, com ele, fazendo a vontade dele. Não é? Então, irmãos, glória a Jesus. Vamos pular aqui para o capítulo 18. Eu quero pegar um exemplo aqui, irmãos, para os irmãos entenderem. Irmãos, vamos ler a partir do verso 24. E chegou a Éfeso Perdão, estou vendo folhas ainda. Todos acharam, né? Atos 18, 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso. O que é um homem eloquente? É um homem que fala bem, articulado, né? E poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo, só o batismo de João. Interessante esse detalhe. Por que o escritor, né, Lucas, fez questão de colocar esse detalhe? Né? Isso quer dizer o quê? Que ele ainda precisava conhecer o batismo de Jesus. Porque não é a mesma coisa. Então, o que João disse? Olha, eu batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele é poderoso, eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É diferente. Né? Então, verso 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga e, quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Não é isso que a gente faz? A gente conhece muitas pessoas que vêm com um batismo que é como o batismo de João. Por quê? Porque a pessoa recebe uma meia palavra de Jesus misturado com o judaísmo, misturado com tanta coisa. A gente fala, não, tá errado isso aí. É Jesus o caminho, a verdade e a vida. Quando os homens ouviram a palavra de Jesus, o Senhor Jesus falava, olha, vossos pais não comeram o pão do céu, porque o meu pai dá o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o que desce do céu e dá vida aos homens. Dá vida e dá vida com abundância. E eu sou o verdadeiro pão do céu, e vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. O Senhor Jesus estava falando do quê? Da ceia, que nós vamos participar amanhã também. Então o Senhor Jesus, como eu sempre digo, ele fazia e ensinava muitas coisas que naquele momento as pessoas não entendiam, mas queriam entender depois. Iriam entender depois. Né? Então, o próprio João Batista, falando de batizar com o Espírito e com fogo, né? Então ele tinha o Espírito de revelação, mas ele tinha ciência de tudo, de como seria. Né? Então, veja, o Senhor Jesus ensinando, vocês vão ter que comer a minha carne e beber meu sangue. E as pessoas se escandalizaram, viraram as costas, começaram a ir embora. E aí o Senhor Jesus falou para os discípulos dele, vocês também querem ir? E por que Pedro disse? Senhor, para quem? Não é para onde, é para quem iremos nós? Então ele entendeu que não era uma religião, não era um lugar, mas era um Deus. Para quem? Que Deus que tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então Jesus Cristo trouxe a palavra da vida eterna. Essa é a palavra que pregamos. Então o batismo, ele fica claro, quando nós levamos a palavra, o entendimento para os irmãos que conhecem o Evangelho, nós deixamos claro, a palavra da verdade é o Evangelho. O Deus verdadeiro e a vida eterna nós conhecemos através de Jesus. Através de Jesus. Conheceu Jesus, entendeu sua palavra, entendeu que ele diz, olha, vocês não conhecem o Pai. Para conhecer o Pai tem que me conhecer primeiro. Porque o Pai é revelado em mim. Né? Como ele diz lá em João 17. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Então o Senhor Jesus manifestou o Pai. Né? E essa é a nossa pregação. Então quando as pessoas chegam, elas têm essa dúvida, meu Deus, mas eu já sou batizado. Tudo bem, eu vou te dar entendimento. Se você entender que você conhecia Deus e conhecia Jesus Cristo e foi batizado com entendimento, você não precisa batizar de novo. Você não precisa batizar de novo.
Mas se você conscientemente entender que tem que batizar de novo, então você é livre para batizar. E normalmente os irmãos se batizam, né? Que é o caso da nossa irmã Sandra, que vai batizar amanhã. Glória a Jesus, né, irmãos? Então, irmãos, a palavra do Evangelho, vamos seguir aqui o texto? Vamos no capítulo 19, irmãos. Verso 1, aí na sequência, ó. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, então Apolo já foi trabalhar, né? Já foi para Corinto. Lá em Corinto a gente vê que ele era até muito bem respeitado, né? Os irmãos receberam ele lá como mestre mesmo, né? Então, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns. Então, quando ele chegou a Éfeso, já tinham ali alguns discípulos, né, que creram em Jesus, tá certo? E disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando credestes? E esses disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então veja, eles já eram discípulos, mas eles não conheciam o Espírito Santo, não é? Então veja, era uma mensagem que chegou tão simples, foram poucas as palavras que chegaram até esse lugar, a ponto de eles nem conhecerem o Espírito Santo, não é? Verso 3, perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo, em Jesus Cristo, né? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus de novo, tá vendo? Então não foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi batizado em nome de, que é a mesma coisa, porque o nome de Jesus é o nome sobre todo o nome que ele herdou do Pai, né? Ele herdou o maior nome, maior do que os anjos, né? Então o nome de Jesus é o nome do Pai, né? Ah, mas não é outro nome? Que nome que Jesus manifestou? Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Que nome que o Senhor Jesus manifestou? Teve algum outro nome que o Senhor Jesus manifestou? Ou ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Né? Nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis. Né? Então o Senhor Jesus, ele falava do nome Jesus. Né? Glória a Jesus. Está lá em Mateus também, capítulo 21, né? Quando Maria recebe o Espírito Santo conversa, né? Fala para ela, não é? Olha, o anjo, né? O anjo fala com ela e fala assim para ela, olha, o que você espera é do Espírito Santo, né? Você deve colocar o nome dele de, não é Emanuel? A profecia não dizia que o nome dele seria Emanuel, mas é porque a profecia usou um nome que significa Deus conosco. Qual é o nome de Deus que esteve conosco? Jesus. Não se engane. Quem que é o nome de Deus que esteve conosco? Jesus. Porque Deus, o Pai, habita na luz inacessível, em que nem o homem viu, não tem como ver. Não é verdade? Não é o que o Evangelho diz? Então, glória a Jesus. Os irmãos entenderam? E Jesus, ele revelou o Pai em si mesmo. Né? Como está lá na primeira carta de João, capítulo 5, verso 20. Né? E sabemos que o Filho de Deus é vindo, o que é verdadeiro. No que é verdadeiro? Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida? É o verdadeiro Filho de Deus? É o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não é? Glória a Jesus. Então, eu até parei o texto aqui, né? Eles foram batizados, então, em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Então vejam, irmãos, eles eram discípulos lá em Éfeso, mas eles só tinham o batismo de João, eles nem sabiam que havia Espírito Santo. Então, sem entender a verdade, sem crer na verdade, sem conhecer Jesus, eles nem receberam o Espírito Santo. Ah, então por que nós não falamos em línguas, irmãos? Porque Deus não quis. Mas não é por isso que eu não recebi o Espírito Santo. Não é por causa disso que os irmãos não receberam. Porque se nós precisarmos falar, nós falaremos. O Evangelho nos ensina que é com propósito. Mas eu creio que nós recebemos o Espírito Santo. Porque assim o Senhor Jesus prometeu. Não é, irmãos? Então, nesse tempo, era um tempo em que muitos sinais eram feitos para que o povo pudesse crer. E além disso, havia uma grande necessidade de que as pessoas pudessem falar em outras línguas para que a palavra do Evangelho fosse entregue a todo mundo, né, irmãos?
Glória a Jesus. E para concluir, irmãos, vamos em Efésios capítulo 1, para não ficar só em palavras, né? O texto que fala que aquele que crê recebe o Espírito Santo, né, irmãos? Vamos ler a partir do verso 11. Efésios, capítulo 1, verso 11. Todos acharam? Diz assim, ó: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com um fim, ou com o objetivo, com o propósito de sermos feitos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, no evangelho, em Jesus Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o objetivo de Deus, o fim, né, é que nós fôssemos para a sua glória, o resplendor, né, para sermos o louvor, para louvor da sua glória. Nós que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, ou seja, vocês Efésios também estão, depois que ouviram a palavra da. Porque antes de ouvir a palavra da verdade, irmãos, eles não receberam o Espírito Santo. Foi só depois que eles ouviram a palavra da verdade. Eles tinham ouvido falar de Jesus. Eles tinham ouvido, eles já tinham sido batizados no batismo de João. Mas eles não tinham entendimento. Eles não conheceram a palavra da verdade. Como muitos hoje não conhecem a palavra da verdade. Estão vivendo a lei de Moisés, dando dízimo, fazendo campanha, corrente, voto. Vivendo segundo muitas lições do Velho Testamento, em festas, muitos preceitos da lei, entendendo o Senhor, nosso Pai, como sendo um Senhor malvado, violento, assassino. E a palavra do Evangelho nos revela o Deus verdadeiro, que não mata, não rouba e não destrói. Quem faz isso é o ladrão, o mercenário. Então, depois que eles ouviram a verdade, a palavra da verdade, o Evangelho, e creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e todo o nome que se nomeia. Alguém tem algum nome aqui na terra? Seja ele qual for, o nome de Jesus é acima, não é? Teve um anjo poderoso que deu um nome. O nome de Jesus está acima. Não é? É um nome sobre todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que somos nós, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Jesus. Glória a Jesus? Eita, glória. Glória a Jesus, irmãos. Então, irmãos, nós cremos pela palavra da verdade, recebemos o Espírito Santo, cremos no dom, em todos os dons que o Senhor Jesus prometeu. Ele disse que nós curaríamos enfermos, não é? Falaríamos em línguas, expulsaríamos demônios. Eu creio. E eis-me aqui, para todas essas coisas, né? E cada um de nós também. Mas nós vivemos, irmãos, com entendimento, né, irmãos? E vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, amanhã às 14 horas, batismo lá na rua Caicó. Que número que é, irmã? 85. 85. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e agradecer.